Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 11 de maio. Vitória exige que Nelson a respeite. O cretino diz que há mais de 20 anos é casado com ela e agora não pode fazer amor com a sua esposa. Nelson manda Vitória lhe dizer com quem anda se deitando. Enquanto isso, Aguiar está ali na porta, escutando tudo. Guzmão se aproxima de Nick e pergunta quem é aquele cara. Roy pergunta quem ele é. Nick diz a Roy que Guzmão é o seu guarda-costas e depois ela diz a Guzmão: Guzmão, você não vê que eu estou ocupada? Eu já tenho quem cuide de mim. Não se preocupa, você já pode dormir. Obrigada. Nick dá toda a atenção para Roy e faz pouco caso de Guzmão. Nelson insiste em ficar no quarto e mesmo com os protestos de Vitória, a beija à força. Aguiar não aguenta mais, bate na porta e grita: Senhora Vitória, precisa de alguma coisa? Nisso, Nelson solta Vitória. Vitória diz a Aguiar que está tudo bem e o agradece. Aguiar diz que se ela precisar de algo, é só chamá-lo, porque ele estará por perto. Vitória começa a chorar. Nelson pede desculpas a ela e diz que lhe dói a indiferença dela. A madrinha de Salviano combina com Beatriz e Guile que irá vê-lo jogar futebol no dia seguinte. Salviano diz a Beatriz que deve à sua madrinha os momentos mais felizes da sua infância. Depois, Salviano diz a Beatriz que se sente feliz ao estar com as mulheres que ele adora. Guzmão está arrumando as malas, decidido a ir embora da mansão Balvaneira, quando Tomásia chega com Felipe. Guzmão fica chocado ao ver o pai todo machucado. Vitória sai do quarto e agradece a Aguiar pela ajuda. Aníbal pergunta se aconteceu alguma coisa. Vitória diz a Aníbal que não foi nada importante, mas como de costume, Aguiar esteve justo no momento em que ela precisou. Depois, Vitória diz a Aníbal que ela e Nelson se reconciliaram. Aníbal fica muito feliz com a notícia. Vitória pede para Aguiar acompanhá-la. Felipe diz a Guzmão que deve muito dinheiro para o turco e diz que tem até a manhã seguinte para pagar. Aguiar diz a Vitória que escutou os gritos dela no quarto e que ainda que Nelson seja o marido dela, não tem o direito de fazer o que fez. Vitória diz a Aguiar que ele fará uma confissão como amigos e então revela para ele que a sua reconciliação com Nelson é uma farsa e que está fazendo tudo por Nick. Aguiar diz a Vitória que a compreende muito mais pelo que está fazendo pela filha. Depois, Vitória estranha ao ver Nick e Roy juntos. Vitória fica surpresa quando Roy diz que Nick é a sua futura esposa. Nick diz a Vitória que ela e Roy já foram namorados, então ela não tem com o que se preocupar. Vitória fica sem entender a atitude de Nick. Depois, Guzmão e Vitória veem Nick e Roy se beijando na sala. Roy vai embora e Nick, para machucar Guzmão, diz a Vitória que Roy é um rei. Nick diz à mãe que está muito feliz e que naquela noite sonhará com Roy. Vitória diz a Guzmão que não entende o que está acontecendo com Nick e pergunta o que aconteceu. Magoado, Guzmão pede para Vitória esquecer a conversa que eles tiveram sobre a senhorita Nick e ele. Vitória pergunta por que, se ele lhe disse que estava apaixonado por ela. Guzmão diz a Vitória: E assim é, eu a amo. Felizmente não consegui lhe dizer, porque já me dei conta que para ela eu não significo nada. Guzmão não quer que Vitória fale com Nick. Vitória promete que não dirá nada a ela, mas diz que vê que ele está sofrendo. Por causa do pai, Guzmão decide continuar no trabalho. Guzmão conta para Vitória que o seu pai tem uma dívida de jogo e que se não pagar até o dia seguinte, irão matá-lo. Vitória tranquiliza Guzmão, dizendo que lhe emprestará o dinheiro. Vitória confessa a Guzmão que gostaria de tê-lo como genro. Nelson pede desculpas a Vitória, reconhece que passou dos limites, mas diz que a ama e que quer reconquistá-la. Vitória diz: E como, Nelson?
me obrigando a ter relações contigo? Esquece, isso não vai voltar a repetir nunca mais, e muito menos à força. Você e eu seremos um casal de aparências, e se você não cumprir com esse pacto, vai me obrigar a te expulsar do meu quarto. Nossa, como eu amo quando a Vitória coloca esse galinha branca no lugar dele. Gusmão deixa claro para Felipe que é a última vez que paga uma dívida de jogo dele. Gusmão diz ao pai que pelo vício dele no jogo, se viu separado da pessoa que mais amava e que quando ela se foi, a deu como morta. Gusmão diz para o pai não obrigá-lo a fazer o mesmo com ele, porque ainda que lhe doa muito, se for necessário, também dará a ele como morto. Aguiar procura por Vitória no ateliê e acaba encontrando o livro que ela está escrevendo. Não resiste e começa a ler. Mais tarde, Vitória encontra Aguiar no ateliê e pergunta o que ele está fazendo ali. Aguiar está tão entretido na leitura que se assusta quando a escuta. Aguiar diz a Vitória, uma história como essa, apontando para as folhas. Como uma senhora como você, como um empregado como eu, quem a escreveu? Vitória diz que foi ela quem escreveu e Aguiar quer saber o porquê. Vitória diz que escreveu porque quis, porque gostou da ideia e parece ser uma trama muito interessante. Aguiar diz... Ah, bom, é interessante, muito interessante. Vitória tenta disfarçar dizendo que certamente se inspirou no filme O Guarda-Costas para escrevê-lo. Aguiar pergunta a Vitória se no livro que ela está escrevendo o empregado fica com a patroa. Aguiar, se a Cristina estiver viva não, porque no caso ela te mataria para você não ficar com a velha balvaneira como ela diz. Vitória fica nervosa, diz que não sabe e desconversa. Aguiar diz a Vitória que gostou muito, muito, muito da história. Nelson desabafa com Salviano. Nelson diz que tentou ficar com Vitória, mas ela o rejeitou. Nelson confessa a Salviano que das últimas vezes que tentou ficar com Kendra, não conseguiu, falhou e diz que essa situação está lhe deixando desesperado. Debochado, Salviano diz, eu sinto muito, chefe, mas para essas questões terá que procurar um médico. Beatriz e Impéria esperam para assistir ao jogo de Guile. O amigo de Leonardo vê Beatriz e liga para ele. Impéria diz a Beatriz que Salviano mudou muito e está disposto a conquistar o carinho de Guile. Vitória entrega a Gusmão um cheque com o valor que ele lhe pediu emprestado. Gusmão pede para ela ficar com algumas promissórias assinadas por ele como garantia.